pós-doutoranda da USP. Ela estuda cartas de crianças e jovens que escreveram, tempão atrás, para a Emília e para a Dona Benta. Olha só que interessante. E ela é doutora em letras pelo MISE, e a tese dela foi publicada em livro em 2019. Cadê o livro? Aqui, né? Dona Benta, uma mediadora no mundo da leitura. Acho que é legal. A capa do Magno. Com a capa do Magno. Olha que legal, Magno. Né? Foi um prazer fazer essa capa. Legal ver aí o resultado do trabalho. Bom, ela é professora da Unifespa, campus de Marabá, líder do grupo de pesquisa em literatura infantil e juvenil, GEPLIJ, G-E-P-L-I-J, e membro do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens da USP. Observatório Lobato também, e Lobato em Rede também. Patrícia, você não deve ter tempo para fazer mais nada. E também a gente tem a Juliana Medeiros aqui, e a Juliana Medeiros é doutora em letras pelo Mackenzie, vice-líder do grupo de pesquisa literatura infantil e juvenil, o GEPLIJ, membro dos grupos de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens da USP, e o discurso pedagógico de Paulo Freire, uma leitura. E atua por mais de 15 anos na educação básica e superior, e atualmente é consultora pedagógica, formadora de professores e produtora de conteúdo e arquiteta de projetos. Super legal. Juliana, um prazer ter você aqui. Então, agora vamos começar com a gente pensou em fazer de um jeito que tem umas perguntas para Patrícia, ela tem uma apresentação de slides, daí tem umas perguntas para Juliana, e daí tem uma apresentação de slides, daí vocês vão entender a proposta, que é muito, muito legal. Então, vamos lá. Patrícia, o leitor comum já ouviu falar em Dona Benta, né? Todo mundo já ouviu falar em Dona Benta. A personagem super-avó icônica, praticamente ícone, né, da literatura infantil brasileira, a avó que todo mundo queria ter tido. Conta um pouco para a gente sobre como surgiu o seu estudo sobre a Dona Benta e como essa personagem nasceu no universo das obras infantis de Monteiro Lobato. Quer que eu faça as outras duas perguntas agora também? Acho que é legal, Cléo. Daí o pessoal já, né, segue mais ou menos essa ideia e eu vou retomando um pouco isso. Tá bom. Então, é bastante comum o leitor achar que as personagens são criadas a partir de pessoas de que o escritor teve alguma convivência, certo? A partir do que você leu, né, academicamente, na sua tese, do que você estudou e pesquisou, você identificou se Dona Benta teria sido baseada em alguma pessoa com quem Lobato conviveu? E a terceira pergunta, como se deu essa ideia de que Dona Benta era leitora e mediadora de leitura nos textos infantis do meu bisavô? Legal. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Cléo Lobato por esse convite, um convite há bastante tempo, né? A gente está conversando, acho que desde o ano passado, ou do comecinho do ano. Então, é um prazer estar aqui, um prazer ainda maior de estar com a Ju, né? Que é uma grande parceira aí de discussões literárias e de produções de textos acadêmicos, e do grupo de pesquisa que eu coordeno, e a Ju que eu sou a líder e a Ju é vice-líder. Prazer também estar aqui com a Maiara e conhecê-la, que nos deu todo o suporte, meu agradecimento aqui, né? Por tudo que a Maiara nos ajudou aí por trás, né, nos bastidores. Um prazer encontrar pessoas aqui que eu conheço, o Magno, a Claudinha, a Mari, eu não estou vendo todo mundo aqui que está na sala, mas a Miriam, e outras pessoas que eu não conheço, mas que certamente vai ser um prazer falar também para elas, né? Bom, vamos lá então, tá? Como é que a Dona Benta surgiu na minha história de vida? Então, assim, eu sempre tive um prazer, não sei, muito grande por essa personagem avó do Monteiro Lobato,
né? Então, lógico, Emília é Emília, mas eu não sei por quê, talvez porque eu quisesse ter uma avó como a Dona Benta, né? E não tive uma avó maravilhosa, mas não era uma avó leitora, né? A minha avó, inclusive, não sabia nem ler, então eu acho que eu tinha um prazer muito grande de pensar na possibilidade, né, de uma avó meio que universal e icônica, como a Cleo lembrou, né? Que é a Dona Benta, tá? E aí, o meu trabalho, na verdade, ele surge lá em 2008, numa caravana de leitura que passa, chamava-se Caravana de Leitura Monteiro Lobato, que passa por Marabá. Marabá é uma cidade no sudeste do Pará, onde eu trabalho, né? Eu sou professora na Universidade Federal lá. E tudo começou quando eu pensei, poxa, com esse prazer tão grande que eu tenho por essa personagem, se eu dedicasse meus estudos a ela. E naquela época era um momento assim que a palavra mediação ganhava uma grande força nos estudos sobre leitura, né? Em especial nos programas de governo, né? Então, falar em mediação de leitura entrava nos holofotes. E eu tinha assim uma curiosidade enorme de saber como é que esse processo tinha entrado, né? A palavra mediação apareceu e ganhou força. E aí eu resolvi unir essa ideia da mediação com a ideia da personagem. E o grande desejo de ter a professora Marisa Lajolo como minha orientadora. E aí eu fui atrás dela e deu certo. E ingressei para estudar a Dona Benta como mediadora de leitura. Tá? Esse livro que a Cleo apresentou, né? Que eu acabei publicando em 2019, que, na verdade, é uma parte do resultado da minha tese, que teve assim, uma grande honra ter o Magno, né, como o capista, tá? No finalzinho dele, né, do livro tem uma história da capa, que foi muito bacana, porque eu estou falando de mediação de história, e o Magno contou para mim a história difícil de criar a capa, e eu achei muito bacana que a gente registrasse isso também no livro. Né? E aí ficou mais uma narrativa, mais uma contação, que é de como é que a capa surgiu na pesquisa dele, né? São duas pesquisas, ele para montar a capa e a minha pesquisa sobre a Dona Benta, tá? Bom, e aí, né? Como é que é essa figura no universo do Lobato, tá? Eu fiz alguns slides para conduzir um pouco mais, digamos assim, sem me perder, né, essa live, e aí eu peço a gentileza a Maiara de projetar, tá bom? Se vocês não entenderem ou surgirem perguntas, vocês as coloquem aí no chat, ou então, né, abram o microfone a posteriori e perguntem, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho, né, sobre... Aliás, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do título, tá? Esse texto, essa live nossa, está intitulada como Dona Benta em Tempos de Revolução Digital. Bom, de onde surgiu isso, tá? Surge deste texto, vocês me veem, né? Vocês estão me vendo, né? Só põe um joia aí, tá? Surge deste texto meu e da Juliana, que nós publicamos em 2020, Ju, não lembro, 20 ou 21? Não está com a data aqui, você lembra? Também não lembro. Mas é em 2020 ou começo de 2021, está publicado online na revista Literartes, da USP, e se chama Mediação de Leitura, Dona Benta em Tempos de Revolução Digital. Vou contar um pouquinho como ele surgiu, tá? Então, quando eu estava terminando meu trabalho de doutorado, eu comentei com a minha orientadora que tinha umas cenas, né, que a Dona Benta trabalhava, mediava, assim, né, nos textos em que ela estava recontando algum episódio literário, ou então ela estava nos serões, em geografia, ou mesmo em Don Quixote, né, que é uma adaptação. E assim, eu falava para ela, nossa, professora, parece meio que imagético isso. Eu quase que vejo, fico pensando, se esse texto aparecesse em e-book, né, e a gente pudesse clicar ali, né, por exemplo, no livro em folio. Ai, o que será que é isso? Eu pudesse clicar ali e abrisse uma janela, né, com um vídeo, por exemplo, me mostrando como é que é o tal do livro em folio.
né? Daí ela falou assim para mim, eu acho que você deveria procurar uma editora e apresentar a sua ideia. Eu fiquei meio assim, com uma cara de, né? Como assim? Ela tá brincando comigo ou tá falando sério? Eu achei que ela estivesse brincando, né? E, enfim, não levei a sério. Tempos depois, eu conheci a Ju e conversando com a Juliana, que é muito versada nessa questão de revolução digital, de tecnologias, a Ju falou assim, amiga, vamos escrever um texto sobre isso? E eu tinha um texto, né, que eu estava querendo publicar sobre a Dona Benta Mediadora. Eu já tinha um texto praticamente meio montado. Comentei com ela, olha, eu tenho, vamos tentar então adaptar para isso? E nós fizemos esse texto, que modéstia à parte, ficou um texto muito bacana. Em especial para quem curte essa ideia de mídias, de tecnologias digitais, e que gosta disso, que tem habilidade, que gosta de levar para a sala de aula. E aí nós fizemos esse texto foi publicado lá na Literartes, e fazia muito tempo que eu e Ju queríamos apresentar esse texto. Aliás, ainda vamos apresentá-lo num evento, que não fizemos isso ainda, né? Mas vamos fazer, e num evento acadêmico, mas estamos trazendo aqui, então, em primeira mão para a Cleo, né? Na live dela, para falar, então, um pouquinho de como Dona Benta, a mediação, o processo de mediação de Dona Benta ainda pode ser contemporâneo, tá? Por favor, Maiara, você... eu consigo, Maiara? Tô habilitada para isso? Tá. Então estou passando aqui. Oi? Não foi, Maiara? Você passa para mim, então? Ok. Eita, peraí. Desculpe. Peraí, só um minutinho. Tá. Não vai, Maiara, acho melhor você fazer. E a gente praticou tanto. A gente praticou aí. Vou dando comando aqui, Maiara, por favor. Então, veja só, né? Eu começo aqui com uma citação que é minha, enfim, né? Está no meu livro, tá? Que é o seguinte. Dona Benta valoriza o texto escrito, né? Clássico, no original, mesmo que esteja fazendo dele uma adaptação oral. Ela faz questão de frisar a seu ouvinte leitor a importância de, no futuro, ler o texto em sua versão completa. Trata-se de uma importante competência mediadora, a percepção de que o mediador é uma ponte temporária entre o texto e o seu leitor. O mediador está ali apenas como um facilitador, naquele momento, de distâncias históricas, linguísticas ou estilísticas. E isso a gente sabe, né, que nos textos do Lobato é fundamental, tá? Que a gente tem uma distância histórica, não é? A gente tem textos produzidos de 1920 a 1944, então a gente tem uma distância histórica grande. Vemos muito bem essa competência, então, né, de Dona Benta nos exemplos de texto em que ela se preocupa com a leitura futura das crianças. E isso é sempre bastante frisado, em especial em Dom Quixote das Crianças, que é o texto que a gente que trabalha, né, um pouco as obras infantis do Lobato. A gente sempre lembra que talvez seja o texto mais icônico em relação a uma possibilidade de um projeto de leitura. Né? É muito possível que o Lobato tenha pensado num projeto de leitura a partir desse texto, desse livro. Por quê? Porque ele traz na figura da Dona Benta, né, sempre a ideia de que, olha, nesse momento, ela fala isso para as crianças, para os bonecos, né? Nesse momento, vocês não são ainda leitores totalmente proficientes, mas mais à frente, quando vocês forem, daí vocês vão poder ler Dom Quixote no original, porque é um certo incômodo com essa questão da adaptação, ela está reduzindo, ela está recontando, dando um fato que se chama Dom Quixote das Crianças. Né? Olha que bacana a noção, né, do próprio escritor em relação
a obra do Cervantes, não é Don Quixote, é Don Quixote das crianças. E na primeira edição, e até acho que, não sei, eu não me lembro se até 60, mas até um pouquinho antes, na edição da edição das capas do Augustus, que acho que é de 57, ainda aparece, recontado por Dona Benta, depois saiu essa parte, ficou só Don Quixote das crianças, né? Então, é fundamental a gente perceber essa possibilidade da preocupação do escritor em relação à adaptação, né? A Dona Benta está adaptando um clássico, um gigante da literatura universal. E qual é a ideia da adaptação? É que ela possa abrir as portas para que mais à frente o leitor chegue ao texto original. Por favor, Maiara, deixa eu ver se eu consigo. Não vai, Maiara. Ah, bom, não sei se fui eu ou você, mas enfim. E aí, como é que a Dona Benta, então, surge na saga do sítio? Né? Então, são 23 livros, 23 textos literários e 24, se a gente pensar no Histórias Diversas, que foi uma publicação póstuma, né? Então, como é que ela surge? Bom, ela aparece em A Menina do Narizinho Arrebitado, o trecho que eu trago aqui, então, eu não tenho, obviamente, né? Acho que o Magno talvez tenha, se ele tiver, depois ele conta para nós, uma edição, né, da década de 20, ou talvez até de 21, o que eu trago aqui está na edição facsímile, quer dizer, igualzinha, né, mas é de 82, tá? Então, a Dona Benta, ela surge assim, olha, naquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha, de mais de 70 anos, coitada, bem no fim da vida que está, e trêmula, e catacega, sem um só dente na boca, olha que a vozinha mais velhinha, não é? Parece ser essa senhora que nem nome tem ainda. Jururu, todo mundo tem dó dela. Que tristeza viver sozinha no meio do mato. Pois estão enganados. Olha que bacana, hein? Já em 20, não é? Esse narrador brinca com o leitor. O leitor, tá enganado? Imagina que era essa senhorinha aí. Essa senhora, essa velha, vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e de mãe, que lá mora desde que nasceu. Mas essa senhora não tem nome, tá? Ela está desnomada ainda, digamos assim, né? Em 31, né, praticamente 10 anos depois, Lobato já tinha publicado todos os capítulos de Reinações em livros, né, em pequenos livros, isolados, que certamente o Magno tem, né? Mas esses livros que, enfim, que encantam isoladamente, né? Fico imaginando que era a criança que tinha a chance de ter esses livros naquela época, tá? Ele diz o seguinte agora. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Então, veja, antes ela tinha 70, agora ela tem 60, ela já rejuvenesceu. Né? Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de costura no colo e óculos de ouro na ponta do nariz. Bom, é lógico que aí a gente vê que se trata de uma senhora de posses, não é? Óculos de ouro no nariz. Então, assim, é fato, gente, está escrito aí, tá? Segue seu caminho pensando. Ai, que tristeza viver assim, tão sozinha neste deserto. De novo, olha lá, mantém-se aquela brincadeira com o leitor. Ah, leitor. Você se engana, engana-se se você pensa assim. Dona Benta, olha só, temos o nome agora da senhora, né? É a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Então, é bem bacana a gente recuperar um pouco, não é? De como é que aparece essa senhora no texto lobatiano, tá bom? Por favor, Maiara. E aí, como será que se dá o surgimento da Dona Benta? Então, o que eu trago aqui tem a ver com as pesquisas que eu fiz, tá? A gente tem algumas pessoas, por exemplo, né, que às vezes até afirmam, não, olha, a Dona Benta foi pensada a partir de fulano, né? O Pedrinho foi pensado a partir de cicrano.
Bom, tudo bem, é um direito das pessoas, a partir do que elas vão lendo sobre o Lobato, né, chegarem a essas conclusões. A gente que trabalha no ponto, digamos assim, a partir do ponto de vista acadêmico, né, nós temos um cuidado muito grande com as afirmações. Afinal, em literatura, né, dificilmente existe uma certeza, tá? Então, o que eu coloco aqui foi o que eu descobri lendo tudo que foi possível no doutorado, não é? Sobre a Dona Benta. E eu, na época, olha só, na época eu passei por isso, mas não me ocorreu a ideia, inclusive, de que Lobato pode ter também sofrido muita influência da pessoa que era muito presente na vida dele, que era a avó dele, né? A Dona Anacleta. Tá? Quem me trouxe um pouco essa ideia, inclusive, foi eu costumo chamá-lo de um arquiteto, um arqueólogo, né? Que é o professor Osni, lá de Taubaté. Tá? Então, ele me trouxe esse questionamento. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que, nesse aspecto, ele tem razão. Veja, não há uma afirmação, mas é uma possibilidade. Né? A presença da avó Anacleta, talvez aí, então, um pouco, né? Aquela pergunta que a Cleo me trouxe lá no início. Fala, Cleo. Posso falar? Então, mamãe conta, então aí já é uma fonte mais fidedigna, porque professor Osni não conviveu, né, com Lobato, e mamãe conviveu até os 18 anos. Mamãe conta que a Anacleta, como vocês sabem, quem pesquisa Monteiro Lobato, era avó de sangue, mas era amante do Visconde. O Visconde era casado com a Viscondessa. Sim. Então, morava em casa separada. E desde que Olímpia, filha, deu à luz a Lobato, ao Juca, a Anacleta não podia estar perto. Ele não tinha uma convivência física, então ele escrevia cartas. Sim. E isso que eu acho fenomenal, porque é, de novo, a mediação. Né? Por isso que eu acho que é realmente muito baseado nessa avó icônica, não está perto e tinha um relacionamento muito próximo, porque essas cartas, como todas as cartas de Lobato, sobreviveram, né? Sim. Primeiro foi a Dona Olímpia que guardou as cartas para a mãe dela, tem publicado no livro do professor Osni, e Lobato, depois, Purezinha, guardou as cartas de Lobato. Isso. Então, tem essa relação fortíssima com a Anacleta. E odiava, assim, realmente, ele e as irmãs não gostavam da Visconda. Da Viscondessa. Se chamavam de Visconda. Pois é. Até talvez numa forma não muito adequada, né? Visconda, né? Pesada, mal criada. Mal criada mesmo, né? Mas, então, isso que a Cleo, inclusive, né, confirma através da relação mais próxima familiar da mãe dela, a Dona Joyce, né, que é neta do Lobato, é uma possibilidade que eu acho muito plausível, que eu, por exemplo, infelizmente não levantei, mas que eu acho que sim, se eu tivesse de reescrever alguma coisa no meu trabalho, certamente eu acrescentaria essa possibilidade, né? E quem tiver curiosidade, como a Cleo mesma comenta, né, o professor Osni tem 4 volumes aí de uma obra, né, de arqueologia que ele faz, de levantamento de tantos documentos do Lobato. Vale a pena. Acho que no primeiro volume ele apresenta a Anacleta exatamente, né? Enfim, com várias informações. Mas e aí? O que é que eu descobri, então, que dá para a gente pensar do ponto de vista daquilo que o Lobato falou, inclusive, sobre a Dona Benta, tá? Então, vamos lá. Ops, só um minutinho aqui, o telefone tocou. Aí. Então, em entrevista a Silveira Peixoto, para a Gazeta Magazine, no final dos anos 30, publicada no livro Prefácios e Entrevistas, tá? Esse livro vocês conseguem, está em domínio público, não está em o Prefácio e Entrevistas, não sei se está em domínio público, mas tá, tudo que está dele está em domínio público, né, Cleo? Deve ter aí para baixar também, tá? Essa versão que eu usei é de 2009, né? Lobato é questionado sobre o surgimento da Dona Benta. Ele diz o seguinte: olha, eu andava lá no Colégio Paulista, em Taubaté. Nos colégios, os maiores nunca dão confiança aos menores, e estes, por isso e outras razões, acham que aqueles são mesmo importantes, né? E vivem com os olhos neles. Ora, havia lá um rapaz chamado Pedro de Castro.
era um dos maiores e tinha a seu favor a particularidade de ser de Macaé ou Pati dos Alferes. Num colégio, o fato de um sujeito ser de uma terra que os outros não conhecem é bastante para dar-lhe um prestígio extraordinário. Eu, né, diz o Lobato, era dos menores. Ele não dava confiança. Eu vivia a olhá-lo como quem vê um tipo importantíssimo. Esse Pedro de Castro costumava falar em sua avó de nome Benta. Aí eu achei curioso o nome. E mais tarde, quando eu precisei batizar a vovó de Narizinho, foi a avó do Pedro de Castro quem me forneceu o nome. Então, veja, né? Onde que eu estou buscando isso? Estou buscando numa fonte que é o próprio escritor, tá? Numa entrevista falando sobre um possível nascimento, né, dessa personagem, onde ele teria ido buscar, por exemplo, né, uma certa inspiração e até mesmo o nome dela. Tá? Ao lado, vocês têm aí duas imagens, né, da Dona Benta. A primeira é da Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, bem de acordo com aquilo que está lá no texto, né, bem caquética. Se a gente for pegar a Dona Benta hoje, né, nas novas edições aí, ou até mesmo nos textos da Cleo, né, com o ilustrador que fez as ilustrações, é uma senhora muito mais rejuvenescida, né? Até mesmo se a gente for pensar que muito possivelmente o Lobato deve ter pensado, como é que ela vai participar das aventuras tendo 70 anos, né? Então ele a deixa com 60, que já é para ela ter um pouco mais de ânimo, né? De fôlego, inclusive. E é interessante que lá na década de, acho que é 60, metade de 60, mais ou menos, com o Manuel Victor Filho, a gente tem umas ilustrações em que a Dona Benta aparece com umas saias um pouquinho mais curtas, né? Aparece assim a parte de baixo, aqui a canela. Até então a Dona Benta usava só saias compridas. Então é interessante isso também, né? Que a própria ilustração ela contribui para um certo rejuvenescimento da personagem, tá? Por favor, Maiara, você pode passar? E aí ainda há uma... Eu fui levantando algumas outras passagens, né? Então, no mesmo Prefácios e entrevista dada a Mário da Silva Brito para o Jornal de São Paulo, publicado em maio de 45, Lobato diria sobre a Dona Benta. Olha, Emília e tia Anastácia, está escrito isso, por isso SIC, né? Era tia Anastácia, que a gente tinha na obra, mas a pessoa que escreveu isso. Tem ideias muito sérias a respeito do Brasil. Olha que bacana, né? Ambas desejam que este gigante deitado em berço esplêndido seja como o sítio de Dona Benta, esse lugar onde todos vivem felizes, contentes uns com os outros, e onde há plena liberdade de pensamento. Querem que o país todo se torne um sítio de Dona Benta, um abençoado refúgio onde não há opressão nem cárceres. Olha que bacana, né? Lá não se prende nem um passarinho na gaiola. Todos são comunistas à sua moda, estão realizando a República de Platão, com um rei filósofo na pessoa de uma mulher, Dona Benta. Olha como isso é atual, não é? Nessa nossa ideia de trazer a mulher, não é? Como protagonista da história também. E a gente sabe, o sítio, não é? Prevalece no sítio uma visão feminista de mundo, não é? Quem são os homens lá do sítio? Tá? A gente praticamente não os tem, não é? A Dona Benta e a tia Anastácia é que reinam lá como as duas senhoras que governam tudo de forma absolutamente exemplar. E a gente vai ter isso um pouquinho mais à frente, numa outra citação que daqui a pouco aparece. Ou seja, uma Dona Benta que quer tirar seu leitor da sombra, do achismo, aqui é minha fala, né, das fake news, e trazê-lo para a luz do conhecimento, da sabedoria que está na prática da leitura de forma geral, seja de literatura, seja de textos científicos. Maiara, por favor. E agora eu trago algumas passagens singulares, únicas, né, sobre a Dona Benta nos textos. E aí que eu quero lembrar aqui, né, quem não conhece a obra do Lobato, quem conhece só um livro. Gente, não dá para falar do Lobato sem conhecer a saga, tá? Você vai ficar sempre devendo alguma coisa, né? Então, tem trechos aqui de várias obras.
né? Então, vejam que bacana. Então, como é que a Dona Benta aparece? Em Memórias da Emília, que é o livro de que eu mais gosto, tá? Os livros de que eu mais gosto são Memórias de Emília e A Chave do Tamanho. Em Memórias, lá no finalzinho, a Emília faz uma avaliação de todo mundo do sítio, né? Daí olha o que ela fala da Dona Benta. Acho que o único lugar do mundo onde há paz e felicidade é no sítio de Dona Benta. Tudo aqui corre como um sonho. A criançada só cuida de duas coisas, brincar e aprender. Tenho de dizer umas palavras sobre essa senhora. Dona Benta é uma criatura boa até ali. Só isso de me aturar, quanto que não vale? O que eu mais gosto nela é o seu modo de ensinar. E aí vem essa questão, começa, né, a aparecer essa questão da mediação, de explicar qualquer coisa. Ela sabe tudo, ela tem, né, um conhecimento que é vastíssimo. Fica tudo claro como água, porque ela explica, né, de uma forma que as crianças entendem, na linguagem das crianças. E como sabe coisas a diaba. De tanto ler aqueles livros lá do quarto, ficou que até brincando bate o Visconde em ciência. Agora um trecho de A Reforma da Natureza. Então, na Reforma, né, o rei Carol da Romênia, ele vai falar na Conferência da Paz, né? Que ele convida a Dona Benta e a tia Anastácia, ele não convida uma, ele convida as duas, tá? São as duas que vão para a Conferência da Paz. Aí ele fala assim, olha, eu só conheço duas criaturas em condições de representar a humanidade, porque são as mais humanas do mundo e também são grandes estadistas. A Pequena República, olha isso aqui linkado lá naquela entrevista que o Lobato deu lá atrás, tá? Na República de Platão. A Pequena República que elas governam sempre nadou na maior felicidade, que é o sítio. Quem são essas maravilhas? Dona Benta e tia Anastácia. As duas respeitáveis matronas que governam o sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na América do Sul. Proponho que a conferência mande buscar as duas maravilhas para que nos ensinem o segredo de bem governar os povos. Ele propõe, então, o rei Carol, que se chame Dona Benta e tia Anastácia no Brasil. Bom, no Brasil, em princípio, né? Porque o sítio é universal, mas teoricamente está no Brasil, tá? Que chame Dona Benta e tia Anastácia para explicar como que era possível viver de forma tão harmoniosa. Eu acho brilhante isso. Eu fico imaginando a criança, o adolescente que se deparou com isso, não é? Lá na década de 40 do século XX. Deve ter sido, assim, uma descoberta, né? Incrível, tá? Por favor, Mayara. E História do Mundo para as Crianças, que é um livro que eu queria muito ter lido quando eu era criança, tá? Dona Benta era uma senhora de muita leitura, e a gente sabe que ela tem uma biblioteca, né? Que a Emília tem desejos por ver os livros, os desenhos dos livros, como acontece lá com o Dom Quixote, que ela derruba, né? Da biblioteca da Dona Benta. Essa biblioteca é citada em vários momentos, olha só. E o Lobato sempre fala da biblioteca do avô, não é? Então, veja que bacana, né? A importância dos livros na vida dele, que muito possivelmente ele leva para o texto literário. E talvez mais um motivo da gente pensar na possibilidade, né, não só do nome Benta e do Lobato José Bento, né, mas dessa ideia de, quem sabe a Dona Benta não podia ser um alter ego do Lobato, né? Quem sabe um Lobato de saias, tá? Dona Benta era uma senhora de muita leitura. Além de ter uma biblioteca de várias centenas de volumes, ainda recebia de um livreiro da capital as novidades mais interessantes do momento. Ela estava linkada em tudo, né? Então, digamos assim, que no nosso contexto de hoje, é a senhora que estaria linkada nas redes sociais, é a senhora que conheceria, né? Assuntos diversos, não só hoje advindos dos livros, mas certamente, né, de jornais, de pesquisas, enfim. Em Reinações, de 31, o Pedrinho fala assim, leia sua moda, vovó. A moda de Dona Benta ler, diz o narrador, era boa, lia diferente dos livros. Olha que bacana, né? É um processo de mediação, tá? Como é que ela pegava o texto e trazia
para o contexto do leitor. Como quase todos os livros para crianças que há no Brasil são muito sem graça, isso o Lobato já deixa muito claro para nós lá, inclusive na correspondência dele, né? Cheios dos termos do tempo da onça, só usados em Portugal, a boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do Brasil de hoje. Onde estava, por exemplo, lume, lia fogo. E sempre que dava com botou-o, ou comeu-o, lia. Botou ele, comeu ele, e ficava o dobro mais interessante. E aí, eu, na verdade, no meu trabalho, fui aproveitando todos esses processos aqui, né, de trechos das obras que me sugeriam momentos de mediação, e depois fui trazendo isso para mostrar como é que a Dona Benta, então, se configura numa mediadora bastante eficaz. Maiara, por favor. Dona Benta, mediadora, então, em Don Quixote das Crianças, que é, talvez assim, aquele livro ícone mesmo, né? E lá a gente tem Dona Benta, na noite desse mesmo dia, é o dia em que a Emília derruba o livrão, né? E esses 2 volumes enormes, são grandes mesmo, estão lá no SEDAI, no material que a família da Cleo doou na década de 90, tá? E que pertenceu à biblioteca do Lobato, né? Depois que a Emília... Então, assim, né, no texto aparece que ela derruba os 2 livrões, que não davam para ser lidos sem um apoio. O Pedrinho teve de pôr um apoio para a Dona Benta conseguir encontrar uma posição para ler o livro, tá? Ela começou a ler para os meninos a história do engenhoso fidalgo da Mancha, como fosse livro grande demais, um verdadeiro trambolho, aí do peso de uma arroba, Pedrinho teve de fazer uma armação de tábuas que servisse de suporte. Diante daquela imensidade, sentou-se Dona Benta com a criançada em redor. Quando vocês lerem a história de Don Quixote, como Cervantes a escreveu, convencer-se-ão de que o fidalgo da Mancha era um homem de alto engenho e muitas luzes. Então, ó, lá na frente, quando vocês se tornarem proficientes, vocês vão lá na obra original. É uma lástima, diz em um determinado momento a Dona Benta, né? Eu estar contando só a parte aventuresca. Ela está adaptando, ela está recontando a história à moda dela, lá naquela forma agradável de contar, como o Pedrinho tinha lembrado em Reinações. Então, eu estar só contando a parte aventuresca da história do Cavaleiro da Mancha. Um dia, quando vocês crescerem e tiverem a inteligência mais aberta pela cultura, havemos de ler a obra inteira nessa tradução dos 2 Viscondes, que é ótima. E aí é muito bacana, né? Porque ele retoma aquilo que é dito lá no início, que é que o volume que a Dona Benta tem é uma tradução portuguesa, feita por 2 Viscondes portugueses. E aí, ele valoriza, né? É quase que uma aula de valorização da obra literária. Primeiro com a chamada, a Emília leva uma bronca, né? Porque além dela derrubar o livro, ela risca o livro. Imagina, está riscando um clássico, né? Ela fala, não, para que tem 2 letras aqui? Miguel de Cervantes Saavedra. O que faz esse segundo A? Que ela vai lá e risca o livro. Aí a Dona Benta dá a maior chamada nela, né? Fala assim, imagina, você não pode fazer, você pode riscar um livro que é um clássico da literatura. Então, essa ideia bacana, né? É um ensinamento através do próprio texto literário, né? Uma corretiva à Emília que serve para todo mundo, né? Serve para todo leitor. Então, é muito bacana isso. Por favor, Maiara. E aí, então, eu acho que eu respondi as 3 perguntas que a Cleo trouxe aqui para nós, né? Inclusive trazendo esses aspectos primeiros da mediação voltada para os textos que o Lobato produziu, não é? Então, como é que Dona Benta se configura como uma mediadora dentro das obras que o Lobato escreveu? Então, eu vou passar a bola agora para a Ju, que vai fazer um pouco da transposição desse processo, né, para o momento nosso com as tecnologias digitais. Cleo, você quer trazer algumas questões também para a Juliana? Na realidade, eu queria super agradecer, Patrícia, foi super interessante relembrar tantas coisas do matriarcado que é o sítio, da visão feminista que Lobato tem, da importância que ele dá, né, à mulher
100 anos atrás. Amei. Então, para Juliana, conta para nós que negócio é esse de mediação em tempos de revolução digital. Como é que a gente usa isso de maneira positiva? Porque todas as palestras que eu faço daqui, né, virtuais, hoje eu fiz uma ontem, em Mutunópolis, no interior de Goiás. No meio das questões sobre Lobato e o folclore, como é que ele inventou o Saci e outras perguntas, tinha essa do como é que é, ai meu Deus do céu, o conselho que eu daria para as crianças e o celular e leitura. Então, é uma preocupação constante e uma pergunta repetida diversas vezes, né? É basicamente, como é que eu arranco o celular da mão dessas crianças e faço eles lerem mais? Pois é, só que você está dizendo que não é para arrancar, né? É como é que a gente usa as novas tecnologias. Então, é muito interessante isso, de inverter o problema e colocar o problema como solução. Então, deixa eu ver, as nossas perguntas conta para a gente como é que é esse negócio, né, todo, e como que nesse processo a dona Benta, lá de 1920 a 40, continuaria ainda atuante como mediadora hoje. E dá uns exemplos para a gente, tá bom? Tá joia, Cléo. Primeiramente, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da Cléo, agradeço todo o apoio que a Maiara nos deu, né, nesse processo, nesse ajeitamento dessa conversa. E o grande prazer de, mais uma vez, estar ao lado da minha grande amiga Patrícia, que toda vez que eu a ouço falar, eu fico, ai, meu Deus, que delícia. E aí, eu tenho que falar depois dela. Aí eu fico, gente, não tem mais o que falar, gente. O Magno mesmo falou, foi uma delícia, agora acabou, vamos embora. Mas eu vou aceitar a sua provocação, Cléo. E vou trazer para a gente uma possibilidade de olhar para essas obras, né, que estão aí fazendo aniversário, né, 100 anos, os que ainda não têm, logo terão, né, e a gente pensar para o século XXI, um momento em que a gente vê aí emergindo um monte de tecnologias das mais diversas possíveis, né? Tem uma teórica muito bacana que chama Lúcia Santaella, e ela faz até um panorama de como as tecnologias elas vão mudando ao longo dos tempos, ela chama de eras culturais. Então, a gente tinha, vamos pensar nas mídias, né? A gente tinha o rádio, televisão, depois a gente tem o próprio controle remoto, que muda toda a nossa lógica de funcionamento. Antes disso, a gente tinha os retroprojetores, nós tínhamos o Xerox, e isso vai trazendo para a gente com o telefone. Hoje a gente, com o telefone móvel, que é o celular, esse aparelho que agora, como smartphone, permite um monte de conexão, um monte de coisa, e a gente vai mudando todas as nossas formas de experimentar a nossa relação com o mundo. Então, olhar para isso é muito importante. Primeiramente porque meu olhar sempre pela sala de aula, né? Eu sou professora, sou formadora, então sempre vou por esse caminho. A gente lida em sala, mesmo em regiões mais precárias, com alunos que têm acesso aos celulares. E quando a gente olha para esses artefatos tecnológicos, eles podem muito. Eles têm muitas linguagens, né? A gente ouve música, a gente assiste a um filme, a gente escreve, a gente lê, fora tantas outras coisas possíveis. Estou fazendo ali um geralzão. Então, o iPad, né, o tablet, o smartphone e outras possibilidades como o computador, eles trazem para a gente várias matrizes de linguagem. E, geralmente, o professor na sala de aula, eu até brinco que ele é um professor GLS, é giz, lousa e saliva, né? Então, é o que tem, geralmente, algumas escolas, não, elas são equipadas com aparelhos, mas também as coisas não funcionam tão bem assim. E aí, nós queremos ofertar para essas crianças, para esses adolescentes, livros que têm o predomínio do texto verbal, sendo que eles estão ali vivenciando o ápice da imagem, do movimento. Então, é um grande desafio para a gente, né?
Primeiro, trazer um texto que já em termos de construção tem um certo distanciamento de linguagem. Depois, há alunos que estão muito estimulados a experimentar as tecnologias e uma sala de aula, muitas vezes num país como o nosso, precária. E esse professor precisa, então, se inspirar na Dona Benta, como a Patrícia apresentou para a gente, nessa personagem que não é só uma mediadora do texto, né, mas uma mediadora do mundo. Ela não só adapta, não só cria essa ponte do leitor, né, no caso, a figura do aluno, com o livro, mas ela também traz a possibilidade dos diálogos com esse mundo que está vivenciando, né? Então, o Lobato traz para a gente a apresentação do rádio, nos seus livros. Então, a gente vai observar essa Dona Benta como essa persona que nos inspira. Mas, para isso, eu vou à nossa primeira pergunta. O que é mediação em tempos de revolução digital? Então, esse é o cenário, né? Todo mundo conectado, de certa forma. E nós temos, enquanto professores, um negócio que chama Base Nacional Comum Curricular, que é um documento oficial que norteia as nossas práticas enquanto educadores. E das muitas coisas que tem lá presente, do que nós devemos garantir, né, aos nossos alunos, minimamente, nós temos as competências gerais. São 10 competências. E nessas competências, vou destacar algumas, como a número 3, a gente precisa garantir o repertório cultural, então não só a literatura, como as outras artes, outras expressões. A gente tem que possibilitar a comunicação, não só oral, mas os meios de comunicação, né? Não só aprender sobre os meios, mas pelos meios e com os meios de comunicação. E aí eu trago mais um ali embaixo, que é a cultura digital. Isso sem falar das questões ligadas ao pensamento crítico, criativo, né? Onde que a literatura também estaria ali namorando. Pois bem, vamos pensar o professor. Olha os desafios. Um aluno cheio de estímulos, curioso, querendo um monte de coisas. Um professor em sala de aula, muitas vezes, numa condição restrita. E um regimento, um documento dizendo, ó, você vai trabalhar um montão de coisa. E aí a realidade começa a complicar. Ainda mais quando nós temos um texto, como a gente já disse, que muitas vezes tem esse distanciamento, né? Sítio. Se a gente for pensar, né, nesse Brasil de hoje, são poucas as regiões, né, que ainda tem esse Brasil rural, quer dizer, percentualmente, né, não poucas em quantidade, em percentual. E muitas dessas crianças, pensando no nosso recorte aqui, de onde nós estamos, a maioria de nós, essas crianças muitas vezes sequer conhecem esse ambiente. Então, ser mediadora desse texto também é poder trazer esse universo das competências inspirados na Dona Benta. Maiara, próximo slide, por gentileza. E aí, eu trago um carinha que chama Pierre Levy. Esse Pierre Levy, ele curtia bastante tecnologia, escreveu um monte de textos olhando para tecnologia. E uma coisa que ele diz é desse perfil desse professor, a idade mídia, a palavra não é dele, tá? Esse vem de outros estudos, nós temos até um livro sobre esse nome, eu misturei ali, mas ele não usa essa palavra idade mídia. Mas ele fala desse professor ali do final do século XX, que já devia ser esse sujeito antenado. Faltou dizer, precisava ser uma Dona Benta da vida, né? E ele diz assim, a principal função do professor não pode ser mais uma difusão de conhecimentos. Então, já pegamos na mão do Paulo Freire. Professor não é transmissor de informação, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Ou seja, para que eu vou ficar repetindo informação se eu tenho a internet? Se eu tenho acesso à informação? Então, esse não é o papel do professor. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. E máquina nenhuma, nunca, neste mundo, irá nos substituir. Quando a gente pensa que o papel do professor é um papel de um provocador de espantos, de um incitador de curiosidades, de um mediador. Em resumo, gente, lembra que a Patrícia falou? Ser uma Dona Benta na vida. E aí ele continua. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva, dos grupos que estão a seu cargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens. Então, o papel do professor
existe até essa expressão, quando a gente fala de metodologias ativas, ele é ser um designer, ele vai desenhar, ele vai personalizar uma situação de aprendizagem, estamos falando de leitura, personalizar uma situação de mediação de leitura, para que esse aluno, para que esse leitor experimente, né, todo esse universo rico. E aí ele continua. Sua atividade, eu já falei, o incitamento, a troca, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem. Então, o que o Pierre Levy está trazendo lá atrás, que hoje está bombando quando a gente fala de metodologias ativas? Lembrar da figura do nosso aluno, desse sujeito, como sujeito pensante, o professor como esse sujeito que cria essas condições para que o aluno exerça o seu protagonismo. Existem algumas habilidades tidas habilidades do século XXI. E essas habilidades são criticidade, comunicação, criatividade, está faltando uma, e colaboratividade. Todas essas características, elas são esperadas na BNCC, e são esperadas um perfil, até mesmo profissional do século XXI. Alguém que consiga, a todo tempo, criar, personalizar e que esteja bastante antenado a tudo que esteja acontecendo. Próximo slide, por gentileza. Aí, nos deparamos com uma palavra estranha para algumas pessoas que tem na BNCC. Multissemiótico, multimodalidade. Quem é das letras ainda está meio familiarizado, né? Multi são muitos. Semiótico vem de semiose, que é linguagem. Multissemiótico é o texto que tem muitas linguagens. No mundo, não existe nada que tenha uma única linguagem só. Até quando a gente fala, estou falando oral, mas o meu corpo está junto. Então, eu estou usando duas linguagens. A oral, de onde sai a minha voz, e todo o meu corpo aqui, gesticulando o tom da voz. Então, segundo essa própria pesquisadora, nenhuma linguagem no mundo é única, tudo é plural. Mas, cada vez mais, a gente olha para os livros, e os livros têm ilustração, tem livros aplicativos que têm som, e aí vai misturando, né, de acordo com o livro, mais e mais coisas. Então, de acordo com a Roxane, a gente tem que, enquanto professor, trabalhar as várias culturas dos nossos alunos, tanto aquela cultura popular como a cultura de massa. A gente tem que explorar os gêneros os mais diversos, não só os gêneros literários, os gêneros discursivos, as mídias, as linguagens conhecidas por eles, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático, que envolva agência de textos, discursos, que amplie o trabalho, amplie o repertório cultural na direção de outros letramentos valorizados, como é o caso dos trabalhos com hiper e nanocontos, ou desvalorizados, como é o caso do trabalho com picho. Além disso, trabalhar com multiletramentos, partindo das culturas de referência do aluno, implica imersão em letramentos críticos que requerem análise, critérios, conceitos, metalinguagem, que implicam, né, boa parte do que o aluno tem. Gente, em resumo, quer dizer, não tem um montão de linguagem? Então, tem que ter um montão de formas de ensinar esse menino. Então, eu não vou pensar só no letramento, na leitura no âmbito da palavra. Eu vou pensar em multiletramentos. Nesse menino que vai ler a palavra, que vai ler a imagem, que vai ler o som, que vai ler tudo isso que está. E aí, a gente não pode esquecer que o nosso aluno está imerso, por exemplo, no Facebook. Então, já pensaram como seria, por exemplo, uma provocação? Foi lido, sei lá, Reinações de Narizinho. Se a Narizinho estivesse hoje no século XXI e tivesse um Instagram, Snapchat, um TikTok, vamos para o Facebook, que é mais padrão, né? Como que seria o perfil dela? Como que seria a imagem? Quais seriam as suas preferências? Quem seriam os seus amigos? O que ela compartilharia? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a obra literária, que às vezes tem um certo distanciamento histórico, trazendo algo que está muito presente, que no caso seria, um exemplo, o Facebook,
e tornando esse leitor também um produtor, um experimentador, um vivenciador da literatura. Então, literatura não vai ser simplesmente algo que eu consumo, mas algo que eu experimento, que eu vivencio enquanto linguagens, que eu não vou falar só do texto verbal, dos vários textos, por isso multiletramentos, das várias linguagens, e dessa forma eu também vou produzir, né? Vou experimentar essas linguagens. Então, dessa forma, nós estamos falando de precisamos trabalhar tudo que envolve o menino, desde os hipercontos, que são esses contos. Ó, quer ver um exemplo? A gente até fala um pouco disso no nosso artigo. Vamos pegar, eu vou misturando as coisas, vocês vão vendo, né? Vou bagunçando, já estou lá no exemplo. O que era a pergunta 3, eu já estou enfiando aqui na 1, depois eu volto, mas não se preocupe, não. Vamos imaginar o seguinte: a chave do tamanho. Vamos pegar esse livro. Vamos pegar um pedaço, um trecho, um fragmento. Nós estamos vivenciando nesse momento um contexto de guerra. Existe um aplicativo que chama Book Creator. Em resumo, é um lugar onde a gente faz uma espécie de um e-book. Nada mais é que você tá com o texto lá digitado, depois você pega uns linkzinhos e pode colocar som, imagem. Imagina se a gente pega esse texto original do Lobato, um fragmento, coloca lá. Em determinado momento a gente fala, opa, esse texto aqui dialoga com algo, com um filme, com acontecimento histórico, e aí a gente vai costurando. Olha o que a gente está fazendo. A gente está sendo a Dona Benta, está convocando, vamos olhar para o texto literário? Agora vamos ver como esse texto literário ele dialoga com outras possibilidades, como eu, leitor, enquanto coautor dos sentidos, eu consigo ir aqui trazendo o contemporâneo, atualizando esse texto, que é atual, né? Talvez não é atual no sentido da data, né? A idade, mas é atual quando traz possibilidade de refletir sobre o hoje. Próximo slide. Então, nós trazemos algumas possibilidades de uso dos recursos digitais, né? Vamos começar das mais básicas. Mais básica. Podemos ler uma obra lobatiana, no nosso caso, recorte aqui, pensando no sítio, numa plataforma virtual. Hoje nós temos vários, né? Por exemplo, a Árvore de Livros, Bamboleio, que são bibliotecas virtuais em que nós temos os livros geralmente digitalizados, né? Ou também poderia ser um e-book, né? A gente tem agora, que está no domínio público, várias versões. Então, é uma forma de ler de uma maneira diferente. Mas notem que a gente mudou o suporte, mas a leitura permaneceu igual, né? Praticamente a gente está lendo mais ou menos da mesma forma, né? Em vez de pesquisar num dicionário normal, eu pesquiso um dicionário eletrônico. Ou, se eu tiver num e-book, eu ativo aquele lugarzinho lá que me abre a possibilidade de buscar uma palavra. Mas até agora, a gente não mudou muito. Agora, algo diferente, mas não tão diferente, seria o leitor comentar suas impressões. Por muito tempo a gente fazia isso, né? Nos cadernos, registrava, caderno de bordo, diário de bordo, tudo mais. Mas e se isso virasse um blog? E se eu fosse um desses personagens e escrevesse a história? E se eu fosse o Lobato? A Patrícia comentou, né, que o Lobato reeditou seus próprios textos, né? A gente tem ali, para quem estava no iniciozinho, a Dona Benta apresentada por ele no primeiro momento, e depois ela ressignificada um tempo depois. E se eu tivesse um blog e fosse um Monteiro Lobato e fosse reescrever? Será que eu mudaria alguma coisa? E se mudaria, mudaria por quê? Então, olha como a gente pode trazer essas impressões sobre a nossa leitura num processo de experimentação. Mas até agora não mudou muita coisa não, né? A gente troca o blog pelo diário de bordo, do papel. Agora, produzir um book trailer, isso já é diferentão. O book trailer nada mais é que a mesma coisa dos trailers de filme, só que é sobre livro. Então, seria uma resenha diferentona. Então, imagine, e os meninos adoram tecnologias, principalmente porque hoje a gente tem um monte de aplicativo que permite fazer umas animações, umas coisas, depende do público, se tiver um acesso ao iPhone, tem até um lugarzinho que você transcreve a própria vinheta, né? Aí depende dos acessos e dos chips. Mas dá para fazer isso com fotografia. A gente tira um monte de fotografia
e depois a gente anima isso, põe em velocidade, que a gente chama de stop motion, né? Então, nós poderíamos criar uma resenha animada. A BNCC fala sobre isso. Poderíamos criar uma fanfic. Então, o que seria fanfic ou a fanfiction? Seria essa leitura do fã, né? Um texto produzido pelo fã. Agora, e no universo virtual, como que seria? Quais imagens eu traria? Olha, o Magno tem uma pesquisa sensacional, e aí tem uma live, eu sugiro, há um ano atrás, Patrícia Romano e eu recebemos o Magno do nosso grupo de pesquisa, está lá no YouTube, tá? Que é Jep Lige, e tem uma fala dele incrível, apresentando um panorama visual, né, dessas obras, né, várias ilustrações. Imagina, então, eu faço uma fanfic com essas imagens, ou com o que tem direito autoral, não dá para a gente brincar, né? Mas aí adaptando, recriando, olha como a gente está criando camadas, mas ainda estamos lá no miudinho. Agora, mediar o texto, a gente costuma fazer enquanto professor, né? De várias formas. Estratégia que não falta. Depende do teórico que você usa, você tem estratégia. Uma estratégia de ancoragem, então primeiro eu trago um repertório, uma estratégia de pergunta, de roda de conversa, e aí vai, um monte. Agora, tem um negócio, gente, isso é vida, para quem não conhece, corre lá, chama Padlet, P-A-D-L-E-T. Esse negócio serve para tudo. É um mural, imagina uma tela em que você teria post-its, né? Como se você pudesse colar as coisas. Então, você clica lá e abre um post-itzinho. Só que você pode pôr tudo neste post-it. Tudo. Você pode pôr vídeo, você pode pôr um PDF, você pode pôr um áudio, você pode linkar, comentar, partilhar, colar, juntar, e aí vai de acordo com o que você escolher. Então, imagina o seguinte, eu estou lendo o livro em forma, uma estratégia de mediação, ali, ó, pedacinho por pedacinho, né? Então, hoje vamos ver esse pedaço, amanhã esse pedaço. E a cada momento que esse meu aluno vai lendo, seja em casa ou comigo, né, ali na sala, eu falo para ele assim, vai lá no nosso mapa colaborativo, no nosso Padlet, e coloca as suas impressões. Aí eu falo assim, nossa, essa parte me lembrou aquele livro. Nossa, tem tudo a ver com aquele filme. Você não sabia que a minha tia uma vez me contou? A gente vai criando uma grande rede, que é um registro, né? Aí a gente entraria em uma outra conversa, uma outra live, para outro dia, que nós íamos falar sobre aprendizagem visível, ou documentação pedagógica, como a gente cria registros de evidência de aprendizagem. Mas isso aí é para outro dia. Agora é pensar, essa ferramenta, esse muralzinho, permite que a gente, enquanto professor, estimule os nossos alunos a co-criarem. E, gente, dá até para fazer uma própria história lá. Cada um escreve um pedacinho e o outro vai lá e acrescenta o outro pedaço. Mas vamos continuar. Uma outra coisa muito divertida, menina adora game, não adora? É difícil uma adolescente, uma criança que não gosta do videogame. Então, vamos oferecer um videogame para esse menino, mas diferentão. São chamados questionários online. Tem um monte, lá no nosso artigo, para quem estava presente, a gente está contando que tudo isso é fruto de um artigo, e lá a gente dá os nomes deles todos, tá? Mas tem um que eu gosto muito, que chama Kahoot, K-A-W-O-O-T, Kahoot. E o que é isso? Gente, é um questionário, pergunta e resposta. Só que esse questionário, ele é gamificado. Então, você projeta a perguntinha, o menino pega o celular, e ele vai responder pela cor. Alternativa A seria, sei lá, vermelho, alternativa B seria verde. E aí, ele tem que responder certo e rápido. Então, fez a pergunta lá sobre o texto, ele vai, plat, né? Clicou lá, tá todo mundo conectado, e tem todo um passo a passo. Taca do Google, tutorial do Kahoot, tá? Google ajuda em tudo que a gente quiser. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse jogo, ele vai responder rápido, ele vai ler o livro, ele vai querer participar. Então, a gente está criando um engajamento, uma participação a partir de um questionário. Tem várias formas. Em escola que não tem acesso à internet, a gente tem o Pickler, que aí a gente pode usar o escaneamento, só o professor teria o celular, e ele meio que copiava como se fosse um cartão. E aí vai, tá? Google na vida, vocês acham essas coisas todas. Algo muito simples que a gente pode fazer, dá para fazer isso no papel.
que é o mapa mental ou o mapa conceitual. Vou contar para vocês. O Canva é uma ferramenta. Permite a gente fazer uns mapas mentais chiquetérrimos. E eu, enquanto professora, eu sempre pedia para os meus alunos, podia ser virtual ou também ali no papelzinho, que eles fizessem esses mapas conceituais. Então, que eles olhassem para as obras. A Angélica está aqui presente, já participou de algumas formações comigo, e um conto, Fugindo do Sítio, que eu amo, é Negrinha. E uma das propostas da Negrinha, que eu sempre coloco nas minhas formações, é: vamos pensar as escalas de poder? Quem é que está em qual lugar? Então, a Dona Inácia está lá no topo. Depois vem as sobrinhas. Depois vem o vigário. Depois vem as negras mais velhas. A Negrinha está lá embaixo. Primeiro, a gente tem toda uma discussão, né, em relação a essa figura da Dona Inácia com relação ao período escravocrata, mas no caso, a Negrinha, ela não é mão de obra, então ela está abaixo do abaixo do abaixo do abaixo, né? E aí, uma outra coisa que eu fazia com as meninas, a Angélica também já experimentou isso, que era pensar, e quais outros tipos de agressão que a Dona Inácia praticou contra a Negrinha que a gente vê hoje? Aquela mãe, por exemplo, que vestiu o menino no Halloween de escravo, seria uma dessas formas. O que tem na mídia? Então, o que seria legal? Esses mapas conceituais com essa provocação de trazer para a gente esses elementos, essas possibilidades de construção. E aí, no meu caso, eu vou estar digitando, vou estar sugerindo o uso de algumas ferramentas digitais, e tem várias na internet. Agora, fora tudo isso, gente, que a gente está falando de como mediar, como possibilitar discussões, reflexões, análises, tudo mais, a gente pode colocar o nosso leitor como um sujeito que desdobra essas leituras, tá? Que ele traz para a gente outras possibilidades de texto. Então, por exemplo, criar uma animação, criar um GIF. Gente, tem sitezinho que você GIF lá. GIF é aquela imagenzinha que movimenta. Você vai e pega algumas imagens, dá para fazer GIF com palavras, transformar a história em quadrinhos. Agora, transformar a história em quadrinhos exige muito talento, tá? Não digo talento do tipo, preciso ser um artista, mas uma capacidade de transpor uma linguagem que está no verbal para uma linguagem que mistura palavra, imagem e a própria estrutura, o balãozinho, o requadro, né, o tamanho. Infográfico, para quem é professor de língua portuguesa, é o texto do momento. Infográfico nada mais é que esses textos que trazem para a gente gráficos, informações, né? Quando a gente visita algum lugar, ou está acontecendo algum projeto, sempre a gente recebe um infográfico. Ah, então a coleta de lixo, o lixo se divide assim, 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 tantos por cento. Então, o infográfico, ele tem informação e tem os aspectos gráficos, né? E se a gente pedir, então, para o nosso aluno olhar para essa obra e criar um infográfico? Eu vou lançar um desafio, tá? Minha querida amiga Patrícia Romano, ao final da minha fala, vai dar um exemplo para a gente de como um livro, qualquer um, da turminha do sítio, poderia se transformar num infográfico. Lembrando que nesse texto que o menino vai compor, nessa folha ou nesse conjunto de páginas, vai ter que relacionar informação, dados, muitas vezes dados em forma de tabelinha, né, de pizza e tal, e ainda por cima algum levantamento. Então, como a obra vai dialogando? Patrícia, está aqui esse desafio. Mas podemos pensar em memes. Como poderíamos criar memes dessas personagens? A Emília é um meme ambulante, né? As falas, o que ela traz. E se a gente pensar em podcast? Porque é muito comum, às vezes, enquanto professor, que a gente solicite aos nossos alunos, como um mecanismo de acompanhamento da leitura, que ele conte para nós o que entendeu, o que pensou. E se, em vez dele contar, ele cria um podcast? E se melhor, e se nós criarmos o podcast do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Como seria um podcast matinal, né? Emília falando bom dia, como, gente, né? Como seria o horário com a tia Anastácia trazendo as suas receitas, né? Como seria? Então, esse exercício que a gente está falando, como seria,
nós estamos pegando todo, olha lá o que a Roxane trouxe, todas as coisas que estão no mundo, e a moda da Dona Benta a gente convida. Presta atenção, olha aqui, olha como isso funciona, olha como isso funcionava. E aí vai, e aí tem um monte de coisa. Maiara, próximo. Vou trazer para vocês, é isso mesmo? Esse é o exemplo? Ah, tá, sim. Um exemplo. Esse está num fragmento, está no nosso artigo, tá? Mas aqui eu vou ler, do Dom Quixote das Crianças. Lá em determinado momento, né, a Dona Benta está com as crianças e diz assim: estou contando apenas algumas das principais aventuras de Dom Quixote, e resumidamente. Se fosse contar o Dom Quixote inteiro, a coisa iria longe. Essa obra de Cervantes é bem comprida. Passa de 1000 páginas numa edição em 16. Aí continua. E em 16, vovó? O que quer dizer isso? É uma medida do formato dos livros. Os livros são feitos de papel, como você sabe. O papel vem da fábrica em folhas. Cada folha imprime um certo número de páginas. Espere. O melhor é dar um exemplo. Traga um jornal. Pronto, vovó, disse ele. Aqui tem um. Muito bem, disse Dona Benta. Vamos agora tomar uma folha inteira e desdobrá-la sobre a mesa. Assim. Aqui tem uma folha de papel. Se dobrarmos essa folha pelo meio, quantas páginas ficam? Página é um lado só do papel. Pedrinho dobrou a folha do papel e contou. Ficam 4 páginas. Isso mesmo. Ora, se imprimirmos um livro em páginas desse formato, esse livro se chamará em folho. Agora dobre o papel mais uma vez e veja quantas páginas dá. Pedrinho dobrou a folha de papel e viu que dava 8 páginas. Muito bem! Um livro impresso em páginas desse formato é um livro em 8º ou em 8. Dobre o papel mais uma vez e conte. Pedrinho dobrou o papel e contou 16 páginas. Isso mesmo! Um livro impresso em páginas desse formato é um livro em 16. Dobre o papel mais uma vez e conte. Aí vai, né? Ora, veja só, vovó. Uma coisa tão simples e eu não sabia. Vou ensinar a Narizinho. O que a Dona Benta faz aqui pra gente? Ela traz o conteúdo, que é Dom Quixote, mas ela traz a forma. Ela olha para o livro enquanto objeto. E a gente sabe, principalmente nos últimos tempos, que os objetos eles variam, edições para edições. Agora, com Lobato em domínio público, então, é uma loucura. Tem capa mais chiquetosinha, tem livro mais compridinho, tem livro mais menorzinho, tem livro com ilustração, tanana, tanana. E o que é esse tal de infólio? São os cadernos de um livro. Quando a gente imprime, ninguém imprime lá o livro, folha a folha, assim, igual a gente faz na impressora, não é assim. Como foi dito, pegamos uma folha grandona, como se fosse uma cartolina bem grandona, tá? Que aí tem os números A2, A3, A1, a gente pega essa folha, dobra, 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 o livro é impresso, melhor, faz, depois é dobrado, depois tem um negócio que chama refilar, que é passar uma espécie de uma faquinha para cortar e o livro ficar dessa forma. E aí vem todo o processo. Ótimo, Dona Benta explicou para a gente, está todo mundo entendido o que é o infólio, né? São os cadernos dobrados em 4, sempre em múltiplo, e aí vai variando. Agora, olha nós seguindo o exemplo da Dona Benta. Gente, muitos desses livros não são mais impressos. Eles são digitais. Se eles são digitais, morreu a expressão em folho para a gente, nesse contexto do e-book. E que nome que a gente dá agora? O que acontece? É página? Como que chama virar de página? Então, olha, o que a gente vai modificando? E a gente não pode esquecer que se a gente pensa, por exemplo, num livro aplicativo, que o livro aplicativo é assim, outra coisa que seria uma outra live para falar, mas eu vou falar bem resumidamente. Quando a gente pensa no digital, a Mari está aí, uma grande pesquisadora no momento sobre o digital, a gente tem uma epopeia. A gente tem os livros digitalizados, PDF da vida. Nós temos livros que são feitos, pensados no digital, que é o e-book, e temos 2 tipos. O e-book que não faz muita diferença, que é aquele do Kindle, que se só muda a cor da letra, muda o fundo, muda a cor da letra. Quer dizer, não mexe muito, mas ali... E tem aquele e-book mais interativo, que você passa o dedo, que faz barulho. Só que esse e-book geralmente é caixa eletrônico, tá? Você só pode fazer aquilo meio que tá ali, sabe? Passa aqui,
Quer ver um exemplo? Itaú Cultural. Vão lá e olhem os livros do Itaú para baixar. Eles são desse tipo. Agora, o livro aplicativo, ou aplicativo literário, são livros, quase sempre não tem vida longa, porque as tecnologias avançam e aí o negócio não dá para atualizar mais, mas eles permitem jogadas diferentes. Quem tem um livro, por exemplo, desse livro aplicativo em iPad, ou qualquer coisa assim do tipo, né? Já observou que você estiver lendo o livro assim, e de repente você faz alguma coisa, dentro do nosso celular tem um negócio que chama giroscópio, que é o que vira. A história vira, ela muda. Depende de onde eu aperto, a história vai para um caminho, vai por outro. A gente tinha no início do século, nós tínhamos a Reinações de Narizinho, que era uma versão que não era um livro... Era um livro, ele estava no meio termo, de um e-book para um livro aplicativo, né? Mas a gente chama de livro aplicativo, mas estava mais para o e-book interativo. Porque era muito... Você só pode fazer isso. Você passa o dedo aqui, ela mexe o narizinho, você faz ali, ela faz uma coisinha, mas era isso. Então, o que a gente olha para esse exemplo? Próximo slide, por favor. Nós temos 1000 possibilidades de trabalhar. Como? Isso que eu disse para vocês, né? De problematizar como que fica no digital, como fica num livro artesanal. Como fica... Ó, vou trazer dificuldade. Esse livro não é do Lobato, tá? É o primeiro que eu achei aqui perto, mas ainda bem que estava perto. Esse aqui é um livro que conta a história de um personagem, cada hora bate na porta, chega um personagem novo. Só que o livro, conforme a gente vai lendo, o que vai acontecendo? Em vez das páginas ir abrindo assim, ele vai abrindo assim, ó. E aí eu vou passando as páginas, ele vai abrindo assim. E ele vai passando as páginas. Espera aí que eu vou tentar. Ele vai abrindo assim, ó. Sabe aquele negócio dos caderninhos do Infólio? Estragou tudo. Tudo que a gente tinha na cabeça que era, aqui as folhas estão tudo grudadas. Não, mas isso aí é fácil de resolver. Tá, é fácil. E se a gente... Espera aí. E se eu pegar um livro igual esse? Peguei um qualquer que estava aqui, né? Um livro em formato caracol, que as páginas são uma tripinha. Como que fica o caderno? Peraí, não tem caderno. Não é dobrado. É outra lógica. E aí a gente vai pensando nessas problematizações. E a gente coloca isso para o nosso aluno. E poderíamos colocar para ele, por exemplo, uma possibilidade de fazer algo assim. Isso aqui é de uma colega do nosso grupo de pesquisa, que essa estrutura chama estrutura universal, que a cada vez que eu mexo, toda vez que eu faço isso, eu me atrapalho. Mas assim, é facinho, tá? É que eu sou atrapalhada. Ó. Eu vou mudando o personagem. Essa estrutura é super facinho de fazer. Nós já ensinamos num curso, quem já fez curso com nós, eu sei que tem um monte de gente que eu estou vendo. Mas, olha, é uma história infinita. E se eu pegar, por exemplo, Dona Benta, e aí eu viro aqui, vira Tia Anastácia, e aí eu viro aqui, vira Emília, o que aconteceria? Olha as possibilidades. E aqui eu não estou falando de página mais, não tem folho mais. Começa a bugar a nossa cabeça. E é isso que a Dona Benta fazia, e era isso que o Lobato fazia. Provocava a imaginação, provocava o nosso olhar, né? Continuemos. E se a gente, além de experimentar as folhas de papel, tá, dobrando, e se a gente, por exemplo, pedir que eles compartilhem as reflexões, o que eles pensaram, o que eles experimentaram, cada um fazer de um jeito? Gente, isso aqui é um livro, ó. Vocês têm noção? Isso aqui é um livro? Ó, são folhinhas. Só que essas folhinhas, gente, ela tem uns quartinhos. Aí eu junto folhinha com folhinha e eu faço uma espécie de um quebra-cabeça. Vou pegar um outro aqui. Ainda bem que tem uns livros bons do meu lado. Imagina se eu tivesse livro ruim, tinha que levantar. Esse aqui é um livro que é um zap, sabe? Chama até Zap do Olimpo. Não tem nada a ver com a nossa história, mas para vocês verem o que a gente pode fazer. Imagina se o sítio, chamava o Zap do Sítio. E aí, um grupo com a Dona Benta. Como que seria? O que falaria? Quais seriam as discussões? Nossa, meu livro está amassado. Esse é um exemplo de como a gente pode brincar, porque o livro nem abre da maneira tradicional, ele abre
ao contrário. E a gente poderia trazer para cada grupo uma possibilidade de experimentar, porque nós estamos fazendo o que a dona Benta fez. O que a dona Benta fez? Menino, traz uma folha de jornal, vamos dobrar aqui. O que nós estamos fazendo? Menino, pega um negócio e vamos experimentar essas linguagens. Continuamos, porque eu estou vendo que o tempo aqui está bem apertado. A gente poderia pedir para comparar como seria um livro capa comum, não tradicional, como seria ele em quadrinhos, como seria ele em e-book, como seria em livro aplicativo. Se ele fosse o dono de uma editora e fosse fazer um livro aplicativo, mesmo que ele não faça nada, tá? Pode usar o Book Creator para dar um jeitinho lá. Mas vamos supor, só na cabeça dele. Como seria um livro aplicativo? O que teria? Será que teria um áudio? Qual será a voz? Ó, o que a gente está fazendo? A gente está convocando a leitura para ser vivenciada. E aí poderíamos, tudo que nós já falamos, né? Ali usar os mapas mentais, animação, podcast, o e-book. Próximo slide. Nosso último exemplo. Depois a Patrícia ainda tem um desafio. Já estou acabando. Aqui a gente tem Geografia de Dona Benta, tá? Aí, em determinado momento, lá do livro, aparece a palavra lei da gravitação. Aí conte essa lei, vovó. O que é essa tal de lei da gravitação? No meio do livro, Lobato usa como estratégia narrativa uma personagem, que é a Dona Benta, que é convocada pela criançada a refletir sobre uma coisa. Então, olha, Lobato media nos seus livros nós, leitores, e usa a figura da Dona Benta como mediadora. Então, ó, e aqui estou convidando vocês a serem mediadores dessas experiências de ler o livro do cara, entendeu? Ó, a loucura. Mas vamos lá. Conte essa lei, vovó. A lei da gravitação diz assim: a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa dos quadrados da distância. Fiquei na mesma, gritou Pedrinho. Pois não será difícil compreender se formos por partes. Diz a lei que matéria atrai matéria. Matéria é tudo quanto ocupa lugar no espaço. Você ocupa lugar no espaço, logo você é matéria. Os astros ocupam lugar no espaço, logo os astros são matéria. Emília ocupa lugar no espaço, logo Emília é matéria. A boneca rebolou-se toda, orgulhosa de ocupar lugar no espaço. Daria para parar meia hora para ficar falando só dessa parte, né? Mas seguimos. A boneca... Mas o espaço é infinito, continuou Dona Benta. Isto é, não tem fim. De modo que os astros, por maiores que sejam, não passam de pontinhos ocupando lugarzinhos no espaço infinito. Esses pontinhos, ou películas da matéria, atraem-se ou puxam-se uns aos outros. Já sei, disse Pedrinho. Um puxa o outro como o ímã puxa o ferro. O ímã que atrai o ferro é a matéria ímã atraindo a matéria ferro. Continue, vovó. Muito bem, a matéria atrai a matéria. Mas de que modo? De dois modos. Primeiro, na razão direta das massas. Aí, blá, 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 blá. Segundo modo, na razão inversa dos quadrados das distâncias. Quer dizer que quanto mais longe um astro está do outro, menos o atrai. Sei. Com a distância, vai perdendo a força. Isto é lógico. Se o ferro está a 1 quilômetro do ímã, por força que é menos atraído do que se estivesse a 1 metro. Compreendi. Continue, vovó. Já acabou, é isso só. Um astro atrai o outro conforme o tamanho e conforme a distância que está ao seu lado. Quanto maior for o astro, mais atrai. E quanto mais longe estiver, menos atrai. A lei da gravitação é isso. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos um desafio para o leitor. No caso, as crianças. O que é essa bendita lei da gravitação? Olhando para um livro datado de quase um século, devem aparecer muitos desafios para o leitor. Muitos. Dos mais variados. Pensando no texto ali original, tá? Vários. Então, qual é o papel do professor? Fazer isso. Buscar uma experiência, uma situação de linguagem, uma experiência de leitura, que vai colocá-lo como a Dona Benta fez. Espera aí, deixa eu te explicar. Ela não simplesmente foi lá e resumiu, ela até deu o conceito, mas ela explica, ela traz exemplos. Lá no anterior, usa o jornal. Então, aqui a gente também convoca a gente experimentar essas coisas. Próximo slide. Um exemplo muito chique, por sinal, é usar
simuladores para experimentação. Nesse caso, gente, nós estamos falando desse texto específico, tá? Mas vocês poderiam usar qualquer coisa dependendo de qual é o desafio do texto na mediação. Existe um aplicativo, um simulador, que chama, olha o meu inglês, Gravity Simulator. Se pronuncia assim, só Deus para saber. Mas é um simulador de gravidade, que nada mais é do que um aplicativo que você escolhe a matéria, você escolhe a distância e você salta, e você salta assim, supostamente no espaço, né? E você vai comparando o que a lei da gravidade faz com uma bolinha pequena, a bolinha grande. Então, o que era isso? Experimentar o que a dona Benta fez. A gente tem alguns aplicativos que eu adoro, que chama realidade aumentada. Um dia eu até posso contar para vocês como dá para fazer realidade aumentada, mas isso aí é outro dia, para uma outra conversa. Nós temos dois. Um que chama História dos Mapas do Mundo, e outro, não sei o que significa isso, Start Chart, sei lá. No primeiro, você tem a possibilidade de navegar por vários mapas, tá? E aí seria, lembra um pouco o que a gente teria no Google Maps, só que nesse caso, os mapas, eles trazem as histórias, tá? A Angélica, já prometi em 3 lives. Ai, Angélica, que se demora para falar, então não dá para falar assim. Né? A gente está, todo mundo precisa se preparar emocionalmente para falar sobre as tecnologias. Esse outro, esse Star Chart, seria a gente acompanhando as estrelas. Agora, a gente não precisa ir muito longe. Google Earth, Google Maps, ou se não, peraí, a Patrícia disse lá no início que o sítio possivelmente é do Brasil. Mas não tem nenhum mapa, assim, sim, né, de geografia, que diz literalmente onde ele está. Mas eu, enquanto leitor, eu posso desenhar, cartografar essa experiência, né? E aí, nós vamos construindo as estrelas, e aí vai brincando. Tem um negócio que eu adoro, mas isso aí vocês tacam no Google, tá? Para a gente não gastar nosso muito tempo. Chama Scratch. Scratch é programação em bloco. Gente, criança da educação infantil faz isso. Para quem não sabe como funciona a programação é a lógica do sim e não, ou do 0 e 1, tá? Se fizer isso, acontece isso. Se escolher aquilo, acontece aquilo outro. Aí, o Scratch já vem os bloquinhos prontinhos. E você só escolhe, estilo assim. Se isso acontecer, aí você escolhe. Pula, vira, grita, salta. Aí você coloca 5 vezes, 10 vezes. E aí você coloca os personagens. Eu criei com os meus alunos uma vez uma história a partir da Mona Lisa. E o que acontecia é que eles fizeram várias Mona Lisas. Nós... vou falar, transformamos em digital essas Mona Lisas, e aí as Mona Lisas caíam do céu, e aí a câmera do notebook pegava o corpo deles, e conforme a Mona Lisa, eles faziam assim, para não deixar a Mona Lisa caindo. Quer dizer, nós pegamos algo já pronto, que tem no Scratch, você adapta. Em vez de ser a Mona Lisa caindo, podia ser as personagens, podiam ser palavras. Imagina, vamos pensar, tia Anastácia não deixando cair as palavras que têm relação à comida brasileira. E tudo aquilo que não é da nossa tradição ou das nossas matrizes da formação do país, como a africana, deixa passar. Então, por exemplo, yakisoba. Agora tá feijoada. Feijoada não pode cair. Né? Então, eu estou levantando e mobilizando. Então, dêem um Google na vida, descubram como faço Scratch, é uma delícia, não é difícil, mas experimenta. Dá para retextualizar. O que é o processo de retextualização? É pegar um texto base e reproduzir, né? E a gente teve muito isso nas adaptações. Poderíamos fazer isso em forma de um e-zine, né? Um zine digital, de um meme, e aí vai. Poderíamos fazer uma tradução intersemiótica, olha como é difícil, traduzir para outra semiose, para outra linguagem. Fazer uma fotonovela, pegar uma passagem, uma fotonovela, um GIF. Olha o que a gente está fazendo, a gente está possibilitando esse mergulho, né, esse recorte, de acordo com os desafios e as necessidades que encontramos. Próximo slide. Próximo slide diz, sigam nas redes sociais, Juliana Pado 81, e o nosso grupo de pesquisa JEPLIGE. Qualquer dúvida, o meu e-mail, julianapado81@gmail, e a Patrícia Romano, com o e-mail parromano.unifespa.edu.br.
Também siga no Japlige, que é a mesma coisa, mesmo grupinho, e a Patrícia 19 Beraldo no Instagram. E agora ela vai para o desafio do infográfico. Maiara, se quiser descompartilhar, não sei se eu passei do tempo, mas eu fiz vida louca, eu corri aqui que só. Muito bom, Ju. Eu acho muito legal essa... Não sei o que a Cleo pensou de tudo isso, mas esse trabalho que a Ju traz aí, né? De deixar a Dona Benta absolutamente contemporânea, né? Acho que é a melhor palavra, contemporânea ao nosso momento, porque as mídias, elas vão se desatualizando, né? Como a Ju lembrou. Eu me recordo de quando saiu o e-book, né, da menina do narizinho arrebitado, que é aquele que ela... Acho que foi, inclusive, o primeiro... Como é que chama? A Apple, não foi? Não, a Apple não. Como é que chama a plataforma lá da leitura? O iPad, foi o primeiro iPad, livro do iPad. Isso, exatamente. Né? E que eu acabei... eu baixei, na verdade, o pedacinho, o resumo dele, e quando eu fui comprar já não tinha mais, né? E depois desapareceu, nunca mais voltou. Também não entendo exatamente, mas existem críticas, né? Positivas, negativas aquele formato, né? Para mim era muito interessante, eu achei o máximo, sei lá, com a minha imagem de leitora, né? Achei tão divertido batia assim, a gente batia a mão na tela e tocava no fundo assim o bumbo, digamos assim, né, no fundo das águas claras. Era muito bacana, tinha um espelho que a Narizinho se olhava, as aguinhas se movimentavam. Então eu pensava assim, para o contexto infantil eu achava divertidíssimo, né? Mas parece que houve muitas críticas negativas também, né? Que aquilo seria superado com muita rapidez, e de fato, creio que sim, né? Bom, o livro eu já escolhi, eu só não lembro exatamente qual era a pergunta mesmo. O que se pode fazer de infográfico com esse livro que você escolheu? Então, eu escolhi o Pica-Pau Amarelo, tá? Antes de tentar cumprir o desafio, vou comentar um pouquinho até sobre a minha escolha, né? Porque tem uma nomenclatura que a gente usa, a gente fala assim, né? Porque o sítio do Pica-Pau Amarelo, até essa questão do sítio, né? Ser ou não nacional, então o sítio, teoricamente, ele é universal, né? Aliás, a Ana, que está aí, a Ana Lúcia, me contou que existe um dicionário de terras maravilhosas, terras da fantasia, e o sítio está lá dentro. Olha que bacana, né? O sítio criado pelo Lobato está lá dentro como um desses lugares de fantasia. Eu tenho. Não é você tem, né? Eu comprei também. Não é um lugar, digamos assim, marcado. É um lugar universal, né? Lógico que ele é a representação de uma obra brasileira, né? Com um universo do interior do país, digamos assim, né? Então a gente não pode também não dizer que ele não é brasileiro, né? Mas quando a gente fala o sítio, a gente está falando do espaço, né? O espaço, o sítio onde as aventuras ocorrem. E o Lobato tem uma obra que se chama O Pica-Pau Amarelo, que eu não sei exatamente se por questões de assimilação as pessoas chamam de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o nome da obra não é o sítio, o nome da obra é o Pica-Pau Amarelo, que se passa também no sítio, né? Todas as obras do Lobato partem do sítio e vão muitas vezes para outros espaços, mas a obra nasce ali, né? No espaço que a Dona Benta coordena. E nessa obra, ele faz algo muito bacana, né? Que essa junção de um espaço nacional com o espaço da fantasia. Então, a Dona Benta
vai abrir a porteira, né, do sítio para os personagens do mundo das fábulas, né? E vem lá para dentro do sítio as personagens dos contos de fadas, não só as boas, mas as más também, né? E isso é muito bacana, né? Justamente porque no conto de fada, não é? A gente tem aquele texto, né? Num primeiro momento, que traz a ideia da maldade, a ideia da bondade de forma separada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o homem não é nem maldade nem bondade, ele é um conjunto, né? E lá no sítio a gente vai ver essas personagens tendo de conviver, né? Então, tendo de lidar com o outro, né? Então, isso é muito interessante, primeiro porque dialoga com personagens, enfim, né, de uma literatura clássica que faz parte da formação da infância nossa, não é? Todo mundo, espera-se, né? Uma vez na vida, deve ter ouvido, escutado uma história de tradição popular, seja um conto de fada, seja um conto maravilhoso, propriamente dito, ou seja um conto de tradição oral, não necessariamente um conto de fada, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, na questão do infográfico, me ocorrem aqui, né, algumas ideias que me ocorreram, então. Primeiro, a questão das personagens, né, que eu tenho a imagem, não é? Então, eu posso ter, inclusive, esse trabalho de, por exemplo, pedir para a ideia é essa, né, Ju? Como é que o aluno poderia trabalhar com o infográfico, não é isso? Eu posso pedir, por exemplo, para o meu aluno, que pode fazer isso no computador, né? Se ele tiver essa chance, ele pode fazer no celular, tá? Ou ele pode fazer manualmente mesmo, né? Ele pode fazer numa folha, que também é uma tecnologia, né? Ele pode desenhar lá as personagens, às vezes tem uma das crianças, dos adolescentes, que tem alguma habilidade melhor para isso, não é? Ou então no computador, ou então no próprio celular, junto, não é? Eu posso ter, então, o trabalho de fazer uma recuperação de quais são essas personagens, né? E aí eu vou para o texto com a linguagem verbal, né? Então, quem são essas personagens? Quem são as personagens boas? Quem são as personagens consideradas ruins? Como que essas personagens, por exemplo, foram vistas, não é? Ao longo da história da literatura, porque eu tenho, por exemplo, recontos dessas personagens, não é? Eu tenho contos de fadas politicamente corretos, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a Branca de Neve, que tem a sua história clássica, que tem a sua história dentro do Pica-Pau Amarelo, e que tem a sua história num reconto que pode ser múltiplo. Eu posso ter, inclusive, como é que esses contos de fadas aparecem na versão cinematográfica, não é? Tudo isso dentro do processo de construção de um infográfico. Tô correta ou tô saindo da linha, Ju? Não, tá ótimo. Eu fiquei pensando também que esse infográfico poderia ter um mapa mundi, da onde essas histórias são originárias, ou pelo menos as suas recolhas, né? Depois fazer um levantamento e a gente faria um gráfico, por exemplo, quais dessas nós, enquanto alunos, conhecemos, né? Isso. Ou quais dessas viraram personagens da Disney? Quais são anônimas, né? Anônimas no sentido assim, não tão presentes, né? No nosso dia a dia, nas obras. Fazer um infográfico, isso aí é quase um trabalho de mestrado, gente. Mas poderia pensar assim, se eu pegar as obras do Lobato, aonde mais elas aparecem? Em que livros? Fazer quase aquela coisa de filme, sabe assim, de aquelas cartografias que puxa a setinha. E que é interessante pensar que o infográfico ele traz informação e ele traz algum tipo de registro gráfico sobre essas informações. Pode ser um mapa, pode ser uma tabela, coisa e tal. O que é importante para a gente, um ícone, e aí vai, né? O que é importante é que esse aluno ele seja um investigador. É isso que a Dona Benta provocava, e que isso que o Lobato fazia com essa personagem. Um provocador. Então, o que eu, aluno, vou investigar?
Porque, e aí vem uma lógica, tá? Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar, tá? Mas, assim, dentro das metodologias ativas, quando o professor sai de cena e coloca o aluno em cena, ele precisa criar uma dinâmica, porque senão vira uma bagunça danada, a gente sabe. Então, qual é a dinâmica? Eu crio um desafio, e esse desafio pode ser uma pergunta. Então, eu poderia lançar uma pergunta a partir desse livro, dizendo como os contos de fadas estão presentes nesse livro e de que forma ele impacta a nossa experiência de leitura, o que o nosso imaginário, o que a gente sabe, como relaciona com outros textos, e cada aluno, cada dupla, cada trio, sei lá como vai traçar o seu próprio esquema. Então, por exemplo, talvez se eu fosse aluno, eu ia entrevistar a minha família para saber, vocês conhecem esses personagens? Né? Será que eles são de que regiões? Será que são todos? Será que os contos de fadas são todos europeus? Será que existem equivalências nas Áfricas? Né? E aí, pega na mão do professor de história, na mão do professor de geografia, do professor de biologia, e aí vai criando todas essas coisas, né? Então, o caminho, Paty, não tem, né? A ideia é o que provocar. Acho que a sua provocação e a escolha do seu livro é ótima. E talvez eu falei que é uma brincadeira de mestrado, porque eu posso pedir que meu aluno relacione com outras obras e criando essa teia, né? Tem uma dinâmica que eu faço com os meninos que chama álbum de figurinhas. Imagina um álbum de figurinhas normal, né? Só que aí eles precisam confeccionar a careta do personagem e embaixo eles têm que fazer a sinopse. Só que é o seguinte, como num bom álbum de figurinhas, todo mundo tem as mesmas personagens e as legendas, elas podem ir variando, e a gente troca. Então, talvez, sei lá, a Mari faz a Dona Benta de uma forma e a gente vai trocando e eu vou compondo o meu álbum de figurinhas como uma síntese, né? Então, e aí, a imaginação corre solta. Então, nós temos um professor que tem que ser professor, leitor, mediador e autor de propostas, né? No caso, a Ana Angélica, isso? A Ana Angélica falou, e se os personagens fossem memes, né? Que é uma ideia muito bacana. E acho que para a gente fechar, né, o bacana é esse trajeto, quer dizer, a gente parte do texto clássico do Lobato, né? A gente vai lá no texto, faz a leitura do texto, explora o texto, explora as personagens, e desse trabalho, né, que o professor executa nesse processo de mediação, meio que como se fosse uma Dona Benta mesmo, né? Ele vai fazer todo esse novo processo de mediação, de fazer esses ganchos, de trazer esses desafios para o aluno. Na verdade, o aluno é que vira o mediador nesse momento, né? Ele passa a agir, na verdade, como um mediador, ele passa a agir como uma Dona Benta contemporânea, digamos assim, né? Que ressignifica a obra do Lobato, inclusive, né? Num sentido de valorização e de ressignificação. Eu acho muito bacana essa possibilidade. Acho que é isso, né, Ju? Cléo, acho que é com você. Gente, nossa senhora, eu fiquei assim, adorei. Juliana, a quantidade de ideias, meu Deus do céu. Vocês estão seguindo o chat, né? Então, tiveram elogios 1000, explodiu a cabeça de todo mundo assim, oh, meu Deus, nossa senhora, quanta opção e quanta ideia. Tem uma pergunta que eu acho que a gente não respondeu, vocês aí. Vocês têm alguma sugestão para aulas com crianças DV? Que eu não sei o que é. Deficiente visual. Temos sim. O podcast é uma possibilidade. Alguém disse no chat, eu gostei muito, que é algo muito interessante, que é pensar a própria... a construção do livro com ilustrações que fossem táteis. Taquem no Google da vida, porque Google tem tudo, né, gente? Mas num buscador da vida aí, ilustrações táteis. Tem algumas artistas, eu gosto muito da Márcia Cardeal, que elas pegam e propõem ilustrações para crianças que não enxergam. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de casa, né,
talvez numa ilustração a casa pode ser bem diferentona, bem subjetiva. Para uma criança com deficiência visual, às vezes eu preciso fazer a casinha bem padrão, bem cônica, sabe aquela coisinha assim? Para que ela consiga. Agora, e se eu torno a própria turma como promotora disso? Eu tinha uma aluna cega na minha turma, e muitas das coisas que a gente fazia era a própria turma fazendo para ela, entendeu? Então, a gente tinha 2 processos. Ela não via, mas ouvia muito bem. E tinha uma memória espetacular. Então, ela entrava com outro papel da contadora ao podcast aí funcionando muito bem, e os meninos ilustravam. E o que daria para fazer, além dessa coisa tátil de sentir, poderia pensar nesse sítio, nessas personagens com papel machê, criando esculturas, poderia pensar nesses... Ai, nunca lembro. Mas sabe aquele... como que chama, gente? Aquela coisa que usa até isopor? Maquete, tem um nome próprio sem ser maquete. O primo da maquete, mas essa ideia da coisa com tridimensionalidade, que eu passo a mão, que eu sinto. Então, eu acho, eu não lembro quem fez a pergunta, que a resposta sempre está nos alunos. Pergunte para eles, o que a gente poderia fazer? Como que você veria melhor sem ser com seus olhos? Com seus ouvidos? Sentindo? Ouvindo uma narração? Né? Como provocar? Né? O que essa criança também, como produtora, poderia fazer? Né? Quais outras linguagens ela domina? Uma dança? Né? O que daria para fazer? Eu acho que dá para fazer muita coisa. Só que aí depende de cada realidade, de cada contexto. Então, como eu não conheço a criança ou as crianças, então, no geral, seria isso. Brinque com os outros órgãos sensórios que não sejam a visão. Muito, muito, muito legal. Muito interessante. Gente, Cleo, nós já tem um minutinho ou você está acabando? A gente está acabando, mas tem um minutinho. Não, Sem é que a perder. Ana fez uma observação aqui que eu achei bacana, de repente ela poderia contextualizar um pouquinho mais. Você quer, Ana, falar dessa passagem do Saci? Eu não lembro. Ana? Oi, vocês me ouvem? Sim. Tem um trecho no Saci, logo no começo, que é lindo, sabe? Em que aparece uma fada e a fada fala sobre a respeito de pessoas que não enxergam. E é muito lindo. Agora eu não tenho aqui na mão para dizer em que trecho que está, em que página que está. Mas vale a pena da professora que está com os meninos com deficiência visual dar uma olhada no livro do Saci. Fica a dica. É bacana até porque está lá no próprio livro, né? Pode ser um ponto de partida, inclusive, né? Sabe uma coisa que me veio à cabeça? Minha cabeça não para, né, gente? Desculpa. Então, eu juro que é a última da última mesmo. Mas, assim, imagina se a gente criar, né, pensando no nosso leitor que incorpora, que vive a literatura, que essa literatura não é só consumida no tipo de compreender os sentidos propostos pelo autor, as estratégias, e ali construir o imaginário em torno da leitura feita, mas também ser um propositor. Então, e se ele imaginasse que ainda mais agora que é no domínio público, todo mundo pode tudo, digamos assim, né? Tem um monte de versões aí das mais diversas possíveis. E se a gente fizesse que uma dessas, como experimentação, que a Emília fosse cega? Como seria determinada cena? Esse é o desafio. E aí quem vai tutoriar toda essa experimentação vai ser essa criança. Porque essa criança vivencia, ela sabe como que é. Então, aquela fala, aquela brincadeira, como que seria? Porque a gente nem consegue, às vezes, se colocar no lugar do outro, né? Essa é uma grande oportunidade de conversar sobre isso. Olha, nós temos essa parte, como a Ana trouxe, que acontece isso. Mas e se fosse a Emília, super Peralta? Como aconteceria nessa cena, nesse livro aqui que ela fez? Subiu nessa árvore e fez assim, assim, assim. A gente vai discutir sobre capacitismo, né? Quer dizer, quem disse que não enxerga não pode subir numa árvore, né? Nós vamos pensar em desafios, em ressignificações, em contextos, e aí vai, né? Aí a vida... Gente, Juliana,
Você é o terror, meu Deus do céu, terror de produtividade, criatividade, ideia, gente. Então, pessoal, eu queria realmente agradecer a vocês por estarem aqui, inaugurarem essa nova série de lives, né? Que são mais direcionadas a professores, que eu tenho visto, né, em carne e osso, né? A dificuldade que os professores têm em ensinar Lobato por diferentes razões. Então, faz grande parte do meu trabalho fazer esse projeto Lobato das escolas e fazer as palestras gratuitas, falar dos temas que os professores estão querendo que eu fale. Desmistificando Lobato folclore, Lobato, assim, a biografia de Lobato. Hoje foi a semana de 22 do Lobato, eu tive que começar em 1917, 1914, meu Deus do céu. E ajudar a contextualizar, né? Lobato, historicamente, de tudo quanto é jeito. Mas, então, agradeço muito. Se vocês têm teses, por favor, me enviem suas teses e dissertações, que no website monteirolobato.com eu tenho um banco de teses, trabalhos. Vamos ter esse trabalho, aquele que Patrícia estava segurando, Dona Benta, na área da Revolução Digital, vai estar lá no blog do website. Exatamente, no benditomonteirolobato.com no blog. Que, na verdade, ele não é físico, né? Ele é um e-book, eu que imprimi o artigo. A revista é um e-book. Então, mas está lá, a gente já encaminhou para a Maiara, tá bom? Maravilha. E eu agradeço muito, e tendo ideias, eu estou agora começando essa nova fase de fazer essas lives mensais com grupos de estudos, os integrantes dos grupos de estudo que estão estudando Lobato atualmente, tá bom? Fica o convite para todos que pertencem ao grupo de estudo. É só me contactar, né? Quem quiser conhecer mais meu trabalho é Cleo Monteiro Lobato e também o Lobato com VC no Instagram e o site Monteiro Lobato. Também tem lá um monte de coisa, aí estou eu por trás, tá bom? Beijo grande para todos, super obrigada. E vai estar à disposição lá no nosso YouTube, né, Maiara? Qual que é o nosso YouTube? Lobato com você? Isso mesmo, Lobato com você. Então tá bom. Beijo para todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cléo. Ju, um abraço. Maiara, pessoal que assistiu. Tchau, Super tchau, obrigada. gente. Boa noite. Obrigada, Cléo, Ju. Beijo, saudade. Obrigada, Patrícia. Que aula, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Adoro ver Tchau, adolescente. Juliana. Tchau, Maiara. Tchau, Patrícia. Super obrigada. Tchau,